Muito boa noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando com mais um programa Em Pauta, o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste. E o assunto do nosso programa desta noite será a antiga usina Santa Bárbara e a festa da negadinha da usina. Estamos recebendo o presidente da Associação dos Ex-Moradores da usina Santa Bárbara, o Cláudio Roberto Pereira, o ex-presidente, o Natal Prando, e integrantes da diretoria da associação, a Ivone Godoy Belani, o Adilson Pigato, Osório Jorge de Oliveira, Arnaldo Silva e a Valdeci Colombo. Antes de eu conversar com eles, nós vamos contar rapidinho o que era a usina Santa Bárbara. Era uma vez um lugar chamado Usina Santa Bárbara, e seus moradores eram conhecidos como a Negadinha da Usina. A Usina Santa Bárbara era uma das principais do estado de São Paulo e estava situada a 2 quilômetros do centro de Santa Bárbara do Oeste. Possuía edificação industrial, administrativa, moradias para os patrões, diretoria, trabalhadores da lavoura e da fábrica. Também reunia uma infraestrutura social com escola, capela, igreja, armazém, cinema, farmácia, além de espaços para atividades de lazer e esporte. A história da antiga usina Santa Bárbara tem início há mais de 100 anos, quando em 1877 o major João Frederico Heder compra a fazenda São Pedro, destinando-a ao cultivo de cana-de-açúcar e, tempos depois, instalando engenho e fábrica de álcool. Em 1913, com a constituição da Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola Santa Bárbara, iniciou-se a construção da usina e a Fazenda São Pedro passa por significativas modificações. São instaladas destilarias, setor industrial, linha férrea e em 25 de julho de 1914 foi oficialmente inaugurada. Com o passar dos anos, a usina passou por uma série de reformas, ampliações da infraestrutura para dinamizar e intensificar a produção do açúcar e do álcool. Teve vários proprietários: família Alves de Almeida, Grupo Ometo e Grupo Cozan, encerrando as suas atividades em 1995. Em 2006, o município de Santa Bárbara do Oeste recebeu mais de 700 mil metros quadrados dessa área, onde constam imóveis de interesse ambiental. O tempo passou e muita coisa mudou. Dos tempos da usina restam algumas edificações, fotografias e as lembranças daqueles que viveram naquela época. Ao vermos os edifícios históricos da antiga usina Santa Bárbara, é possível enxergar daquilo que se oferece à vista a magnitude e a beleza do lugar. No entanto, a história daqueles tempos está viva na memória de seus antigos moradores, que com saudades se recordam dos tempos da escola, dos jogos do Causby e do Cala, dos tempos do trabalho, do cinema, das festas, dos bailes, dos tempos da usina. Aí vocês puderam acompanhar um pouquinho da usina, mas nós vamos falar durante todo esse nosso programa sobre a usina. Cláudio Roberto Pereira, prazer tê-lo em nosso programa. Você vendo essas imagens, dá muita saudade? Dá bastante saudade. Primeiramente, boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem ao programa Em Pauta. Vendo as imagens, a gente volta um pouquinho ao passado e relembra aquele tempo gostoso que a gente morou na usina. Natal Pranto, muita saudade? Com certeza, né, Marcos? A gente vendo essas fotos, essas paisagens aí, só faz recordar e com muita saudade, né, da nossa usina Santa Bárbara. Bem, Natal, como que era a usina Santa Bárbara nas décadas de 50 e 60? Movimento? Olha, eu diria que a usina Santa Bárbara, né, nesse período aí, lá seria a cidade e Santa Bárbara seria o bairro, porque naquela época tinha muitas atividades na usina Santa Bárbara, né?
muita gente, muitas pessoas morando na localidade, a usina em pleno funcionamento. Era um lugar muito frequentado, porque existia, lá na usina Santa Bárbara, praticamente tínhamos de tudo, né? Tinha o time de futebol, tínhamos cinema, tínhamos teatro, tinha tudo que fosse necessário, existia lá na usina naquela época. E uma grande quantidade de habitantes, de funcionários, porque além de ser ali a usina ter aquela área central que seria a usina, tinha também os funcionários, os empregados das fazendas, que às vezes também vinham e se reuniam por ali. Era muito gostoso, muito bom. Queria saber da Ivone, o que ela se recorda daquele tempo da usina, no auge da usina Santa Bárbara? Boa noite. Do meu tempo, eu lembro muito, porque eu trabalhei nessa época, na parte de médico, dentista, então a saudade é muito grande de tudo isso. Lá eu comecei, né, a namorar, aí depois casei, então foi uma época maravilhosa. Odeci, pessoal, como disse o Natal, o pessoal da cidade, né, ia para a usina, né, porque as atrações estavam na usina, e na cidade de Santa Bárbara não existia quase atrações, né? Não, a gente tinha as festas de São Pedro, que era muito boa. Teve uma época que teve o Jogo do Brasil e teve o Jogo do Causby também, e era a festa de São Pedro na usina Santa Bárbara. Lá a gente aproveitava tudo, arrumava namorado, tudo isso daí na usina Santa Bárbara. Muito bom. Osório, tempo do Causby. Você recorda mais do tempo do Causby? Boa noite. A gente recorda muitas coisas, né? E a lembrança da usina ficou na memória da gente que a gente naquele tempo era feliz e não sabia. Então, tudo que passou naquele tempo a gente guarda muito bem na memória. Arnaldo, a usina tinha, como disse o Natal, tinha de tudo. Farmácia, tinha o cinema, tinha o mercado. Faltava nada, né? Não faltava não. Inclusive, eu cheguei até aí, porque no tempo da minha mocidade, cheguei também a ir até na creche lá que tinha para buscar leite para os meus irmãos mais novos, né? Porque a família era grande, então tinha também lá a creche, além do grupo escolar e tudo lá, que tinha de tudo. A gente só vinha na cidade mesmo para passear ou trabalhar, né? Que foi o mais forte da minha vida durante o tempo que eu morei na usina, é trabalhar na cidade, eu reunia com os colegas lá, os jovens, né? Naquela época, e participava de tudo lá, inclusive dos bailes. Quando tinha baile, a gente não mais gostava de apreciar. E as colônias da usina, Cláudio? Olha, Quais os nomes das colônias? olha, os nomes assim oficiais mesmo tinha a Dona Carolina, depois o resto, por um exemplo, a gente conhecia como apelido, Coloninha das Máquinas, Coloninha Bico de Pato, Coloninha da Cocheira, mas eu não me lembro, como pegou muito esses nomes, os nomes oficiais mesmo, a gente sabe, eu não me recordo de todos, mas a gente rodava por todas essas colônias aí, era muito interessante que havia até uma rivalidade entre a molecada na época, de jogo de futebol, de competições entre as colônias, era muito interessante. E também até a gente fazer aqueles tanques que depois os pais da gente iam lá no meio do pasto e destruía para a gente não nadar e não correr risco de morrer afogado. Mas não adiantava. A gente continuava a fazia de novo. Falando em nadar, tem uma história, que o apelido, para quem não sabe, né, o apelido do Cláudio, lá na usina, para muita gente, é Pelado. Agora, por que surgiu o apelido Pelado, Cláudio? Olha, eu tenho muita história sobre nadar. E a história mais interessante foi a do meu apelido, que o único que não passou correndo, sem roupa nenhuma, chorando pela colônia e todo mundo vendo, foi eu. E foi o único que pegou o apelido de Pelado. Eu saí da escola um belo de um dia e fui nadar. E como a gente
tinha que tirar a roupa, tudo, a gente nadava pelado. Mas não foi por isso que eu peguei o apelido aí de pelado. Na volta, depois que a gente nadou tudo, a gente tinha que pular um córrego e a gente jogava o piquaco, a gente falava que a gente tinha não tinha essas bolsas bonitas que tem hoje, era uma sacolinha que era feita de saco de açúcar, onde tinha os cadernos, né? E eu joguei isso do outro lado do riachinho lá do córrego, e na hora de eu pular, aquela guanchumba enroscou entre os dedos do meu pé e eu caí dentro do riacho. E eu não podia chegar daquele jeito em casa. E o pessoal, todos os meus amigos foram embora chamando, peladinho, peladinho, porque eu havia tirado minha roupa, torcido e colocado para secar, porque se eu chegasse molhado, eu apanhava. Então, como eu fiquei meio irritado, brigava com os colegas meus, e pegou o apelido justo em mim, que não passei pela colônia pelado, como outros amigos meus, que nem o Tonão Mondoni, Mandioquinha, passaram, porque os pais iram lá, pegaram a roupa e levaram embora. O Tonão Mondoni passou com 2 folhas de mamona na frente e outra atrás e não pegou o apelido, justamente pegou em mim. Agora, tem a história também que no dia da sua formatura você foi nadar no tancão, né? Inclusive, Marcão, essa foi uma história que foi muito, assim, irresponsabilidade de um moleque, que eu estava me formando, a minha mãe me trocou com um terno e tudo, bonitinho, para aquela ocasião tinha que ter uma roupa melhorzinha um pouco. E como eu fui muito cedo para a formatura, eu fui nadar no tancão ali, da SP ali, que muitos morreram ali. E a água estava muito gelada. E quando eu saí da água, eu já comecei a sentir uma dormência no meu corpo. E quando eu cheguei na escola, a sua tia foi que me salvou. Dona Neguita. Dona Neguita. Ela fez, quando ela percebeu que o meu corpo estava muito gelado, eu na época não entendia nada. Ela fez um chá muito quente, mas muito quente, e me aqueceu bastante, e foi onde comecei a voltar. Depois de muitos anos, eu vim entender o que tinha acontecido comigo. Eu estava pegando hipotermia. Natal, você também nadou muito no tancão? Olha, Marcão, com certeza. Eu não só nadava, não, eu pescava também. Eu gostava de pescar, de nadar. E lá na usina, na época, né, tinha a tal de bombinha, né, Cláudio? É. Era um outro tanquinho que depois ele foi esgotado. Bombinha, poção. E Poço do a meio. gente, com certeza, né, era só chegar da escola, assim, já jogava a sacolinha de lado lá, ou ia jogar bola, ou ia nadar, ou ia pescar. Qualquer coisa a gente já ia fazer. E a água era, como é até hoje, né, uma água límpida, muito límpida, gostosa. E eu, graças a Deus, eu me diverti bastante lá. E a escola Coronel Luiz Alves? A escola era uma escola muito frequentada na época, inclusive, além dos alunos lá da localidade, vinham alunos de outras fazendas, Fazenda Areia Branca, Fazenda Bom Retiro. E na época eu também era administrado pelo seu Eduardo, né? O seu Eduardo, que era o diretor lá da escola. E eu cumpri meus 4 anos de escola lá, muito bem, né? Você lembra o nome das professoras? Das suas professoras? Meu professor do primeiro ano foi a dona Lígia, no seu sobrenome não lembro mais. Dona Luísa foi professora do 2º ano, e do 3º e 4º ano foi o seu Ivo Ducati, que era um professor muito enérgico, não sei se alguém daqui mais passou com ele, era muito exigente, e aquele tempo lá, Marcão, não tinha esse negócio de falava qualquer coisa, ia correndo chorar em casa pro pai, que não adiantava não. O seu Ivo era professor, e às vezes ele partia até para os tabefes que ele dava nos alunos. Tinha que estudar, e estudar mesmo, não era brincadeira não. Ivone, as professoras da escola, você se recorda todas? Ah, eu tenho sim, muita lembrança dos professores. Dona Elza vinha de Piracicaba, a Dona Nair, mulher do senhor Ubatão Pita, na época minha já foi o senhor Ubatão Pita o diretor. E então, nossa, dá para lembrar, assim, muita saudade desse tempo de escola. A gente fazia as traquinagens, usava roupa branca naquela época, uns aventais brancos. E a gente passava pelo pedaço ali que ia até a casa da gente, pegava cana, chupava cana, sujava o avental, chegava em casa, a mãe ficava brava, mas a gente fazia essas traquinagens. Um tempo muito bom, esse tempo muito bom.
Descia, seus professores. Era a dona Maria Domênica de Piracicaba, a dona Elza, acho que é a dona Elza Ruas, agora a outra eu não me lembro. Isso, tinha a dona Elzinha e a dona Elzona. Osório. Você lembra dos professores daquele tempo? Então, a mesmo da Valdeci era o mesmo, nós estamos juntos. A dona Maria, né? A dona Elzinha, a dona Elzona e Estela Araújo, né? A substituta, não era? Naquele tempo não era nossa. A Estela também deu aula lá, como a dona Estela, Maria Rita Sampaio, já esteve aqui no nosso programa. A Já... era do Jardim de Infância, né? Então, um tempinho do auge nosso. Arnaldo, aquele tempo que se aprendia mesmo, né? Diferente de hoje. Ah, sim, embora eu não estudei na usina Santa Bárbara, né? Porque quando a gente foi morar na usina Santa Bárbara, que meu pai trabalhava lá já há alguns anos, eu já estava com meus quase 18 anos, né? Então, a gente já tinha feito a 4ª série, inclusive estudei aqui perto da onde é a minha casa ainda hoje, no professor Inocêncio Maia. E depois, com o tempo também, eu cheguei a fazer o supletivo, fizemos juntos, né? Lá no Danone. Sem dúvida. E foi assim, meu tempo de escola. Mas minhas professoras também, da época, no Inocêncio Maia, também eram de Piracicaba. Dona Lourdes e Dona Joana, que tinha o irmão também, que era professor na época. E a capela de Nossa Senhora de Fátima, Cláudio? Olha, Marcos, eu fiz parte até do grupo de jovens dessa capela lá, quando eu era moleque, apesar de traquinagem, eu também frequentava a igreja também. Tinha que pagar os pecados. Né? Tinha que pagar os pecados. E fazia parte do grupo de jovens lá da usina lá, e aos sábados à tarde a gente se reunia, um grupo muito bom de pessoas, jogava ping-pong, além de fazer aquelas tarefas que era designada para nós na época, desempenhar lá, uma época muito gostosa, sem esquecer um pouquinho da parte religiosa também, porque aprontava bastante, mas depois tinha que pedir perdão lá. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, já já a gente retorna, o papo está gostoso aqui, falando da antiga usina Santa Bárbara.